Relacionamentos devem, idealmente, ser a união de coisas boas. Podem existir diferenças e até pequenos desagrados, mas, afinal de contas, as pessoas do mundo não são iguais. Nós devemos nos unir e nos relacionar para fazermos coisas juntos e não para permanecer em conflito. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar de relacionamentos tóxicos e é assim que nós damos as boas-vindas a você para mais um Espírito de Mulher. É uma alegria ter a sua companhia, é uma alegria também estar na companhia de Guilmar Santana e dessa nova companheira nossa que é a Adriana Morales, que a partir de hoje passa a ser da equipe do programa Espírito de Mulher. Então vamos dar as boas-vindas a essas meninas que nós chamamos de meninas poderosas, as superpoderosas, né? Meninas fabulosas que vão participar conosco deste programa e deste tema que é bastante interessante, importante para que nós possamos viver e conviver de uma forma mais tranquila, mais serena, mais feliz. Sejam bem-vindas, meninas poderosas. Vocês vão passar a ser meninas poderosas agora. Que gostoso, Isilda. Uma alegria estar novamente contigo, aqui ao lado da Adriana Morales. E é isso, nós estamos neste momento evolutivo, mulheres e, quiçá, poderosas, né? Esse é o nosso desejo aqui de trazer as nossas expectativas, o nosso propósito de trazer à luz aos temas que nos chegam aqui. Hoje, a Adriana, que agora faz parte integrante dessa equipe, como disse você, Isilda, ela vai nos dar a oportunidade de falarmos sobre esse tema tão oportuno que você já trouxe, relacionamentos tóxicos. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, é sempre uma alegria, né? Sou muito bem recebida todas as vezes que venho aqui e quero agradecer também aos telespectadores, aquelas pessoas que nos recebem nos seus lares, né? Extremamente generosos, para aí um tempinho da sua rotina, do seu cotidiano, para dar essa atenção e para fazer essa troca bacana, não é? Porque o programa é sempre feito com um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, e a gente vai construindo conhecimento. Então é uma alegria muito grande. Muito bom. Hoje, a primeira vez você veio como convidada, agora você já vem como integrante. Nós vamos ficar alternando um pouquinho, né? Adriana e mais depois a gente vai saber mais uma integrante, né? Mais uma nova integrante. Aguardem os capítulos próximos aí para nós colocarmos aqui a nossa integrante permanente também. E hoje a gente não vai ter a sua participação ao vivo, porque nós estamos num programa gravado, enfim, né? Nós também temos o direito de descansar um pouquinho nos feriados, né? Então nós estamos hoje proclamação da República. Estamos comemorando mais um ano de proclamação da República. Mas vamos falar desse tema que é um tema bastante interessante e não poderia ter outra pessoa aqui para nos ajudar do que a Adriana, que é psicóloga. Né, Adriana? Pois é, vai nos ajudar a definir. Mas nós vamos deixar uma pergunta, né, Guilmar? Vamos, e apesar do programa não ser ao vivo, você vai ter a oportunidade de mandar depois a sua opinião, a sua sugestão, para nós lermos posteriormente, porque a pergunta é: por que mantemos um relacionamento tóxico? Essa é a pergunta para a nossa temática de hoje. E para começar, a gente poderia definir o que é um relacionamento tóxico. Não é, Adriana? Pois é, não é? Porque às vezes a gente fica dentro de situações e a gente não consegue nomear, né? Isso. Na psicologia, né, inclusive esse é um dos motivos, esse é um dos papéis da psicologia, nomear as nossas emoções, nomear os nossos conflitos, porque a partir deste movimento, quando eu nomeio, quando eu faço aquele mapeamento, aí eu consigo, de fato, transformar. E o que é um relacionamento tóxico, né? Muitas vezes nós estamos inseridos dentro de um relacionamento tóxico e não temos nem notícia disso. E a gente acha que está tudo bem e que é assim mesmo, né? Aquele desconforto cotidiano e enfim, a gente acha que as coisas estão, na verdade, como deveriam ser. Mas não. Um relacionamento tóxico é aquele relacionamento que mina as suas possibilidades de existir de uma forma plena, né? É um relacionamento que vai intoxicando, essa palavra é muito própria, né? É muito apropriada, é um relacionamento que vai intoxicando a sua autoestima, aquela vontade de viver. E isso não acontece de uma forma abrupta, né? A gente acorda de manhã aos pouquinhos, de uma forma sorrateira, despercebido, né? A gente não vê. E aos pouquinhos a coisa vai se instalando e quando percebemos estamos vivendo. A gente vai deixando de ser o que é isso? Pode ser também? É uma das características? É mais ou menos, também isso, também né? isso. Na psicologia a gente fala que a gente despersonifica, né? A gente se perde nessa conversa com o outro que vai dizendo para nós quem nós somos
E mais do que isso, vai dizendo para nós o que nós gostamos, como nós devemos nos vestir, não é? Se a gente deve ou não atender o telefone, quanto tempo a gente fica falando com pessoas que muitas vezes não são caras, né? Familiares, enfim, trabalho. Então tem uma gama aí de situações que vão por são norteadores que vão por esse caminho, sabe, Zilda? Da despersonificação do sujeito. Então, mas aí isso vai acontecendo assim aos pouquinhos, mas eu queria dar um exemplo, né? É só um que prejudica o outro, por exemplo. O meu marido que me força ou que me leva a ser como ele quer que eu seja, ou isso é uma via dupla? Uma simbiose, né? Uma troca. É uma mão única ou é uma mão dupla? É uma mão dupla, com dupla. certeza. Até mesmo porque, para que o relacionamento se instale tóxico, a coisa vai acontecendo devagarzinho. Então, no Espiritismo a gente diz, né, não existe algoz. Isso, né? Às vezes nós nos colocamos, e principalmente quando chega em um nível que eu digo assim, é nível hard esse relacionamento tóxico, tá? Já tá demais. Às vezes nós nos colocamos como os coitadinhos, como as vítimas. Sim. E em algum momento, durante a construção desse relacionamento, isso foi prazeroso, isso teve uma função na vida daquele indivíduo que hoje se percebe subjugado. Mas em algum momento essa troca foi prazerosa e por isso foi possível. E pode até ser intencional essa troca, essa coisa de se fazer vítima? Olha, ou não, hein? Eu vou dar Aí eu já estou querendo julgar a pessoa. Proposital, né? Não, é uma intenção assim, é a forma, vamos dizer, a forma de conquista, às vezes pode ser sedutora, né? Pode ser uma coisa de vitimar-se, né? Sim, né? No início tudo é lindo, né, gente? O tempo da paixão, a gente pensa aí, aproximadamente 12 meses, né? Tudo fica lindo. A gente olha pro outro, a gente não enxerga. Perfumado. Não é? Cabelo bonito, né? Ninguém tem chulé no começo do relacionamento. Né? Ninguém tem chulé, tá todo mundo bonito, acorda já maquiado, né? E aí, a gente vai dando... Na verdade, não é que nós damos o melhor de nós. Nós projetamos no outro aquilo que a gente gostaria que o outro fosse. Verdade. E aí a gente vai instituindo uma relação fantástica, mas é fantástica da ordem da fantasia mesmo, né? Uma relação fantástica. E também, para que essa relação se consolide, fique um pouco, né, mais forte, a gente vai cedendo em coisas que comumente a gente não ia deixar passar se tivesse em outro relacionamento. Mas porque é um relacionamento novo, tudo novo, a gente investe, então a gente acaba cedendo. Olha, ceder uma vez ou outra e entender o porquê a gente cede, tudo bem. Agora, se isso se torna uma constante, aí a coisa vai para um outro caminho. A pessoa acaba se anulando, né? Por conta da vontade, do desejo do outro. Vou fazer aquilo que a outra pessoa quer que eu faça, mas e a sua própria vontade, né? E você que está aí nos acompanhando no programa Espírito de Mulher hoje, quinta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional, nós temos um público diferente, né, Isilda? Pois E que certamente vão estar ali nos acompanhando, quem sabe pela primeira vez. Como dissemos, o programa é gravado, mas nós podemos depois trazer a sua participação, porque deixamos uma pergunta no ar. Por que mantemos um relacionamento tóxico? Daí você encaminha para o nosso WhatsApp, que é o 996-433827, e tem o facebook.com/TV Mundo Maior. Pois é. Então, aproveitar isso, né? As pessoas se deixam influenciar dessa forma. Por quê? Porque elas têm baixa estima? Por quê? Existe uma gama aí se a gente pensar, uma gama de comportamentos e de emoções, e também existe uma questão que é basilar, né? Se a gente pensar na ideia da baixa autoestima. Existe um lugar de onde nós viemos. Por mais distante que essa família, que esse núcleo familiar que nos origina esteja, né? Porque às vezes a gente está dentro de um relacionamento há 20, 30 anos e a gente esquece o lugar de onde viemos. Só que este lugar é um lugar de muita potência. Sim, é um lugar que vai nos nortear. É aquela coisa que a gente faz, sabe? Nossa, por que eu fiz isso? Porque minha mãe fazia, porque meu pai fazia, porque lá na minha casa as coisas funcionavam assim. Sim, verdade. Né? E às vezes são coisas que quando a gente olha, a gente fala, nossa, eu não gostaria de viver isso. E quando você vê, você está reproduzindo no relacionamento que você tem. Então, assim, o nosso lugar de origem é um lugar importante. Ele nos norteia. E mais do que isso, se for um lugar que nos impulsiona para a vida,
ok, nós teremos uma autoestima, qualidade, né? Boa, de potência. Teremos condições de fazer escolhas que nos tragam para a saúde, a viver experiências saudáveis. Agora, se esse lugar de origem é um lugar disfuncional, é um lugar com crenças limitantes, muito provavelmente a nossa autoestima ela fica comprometida e aí nós vamos fazendo escolhas, não as escolhas que gostaríamos, mas as escolhas que fomos ensinados a fazer. Ah, sim. Né? Porque a gente não pensa por si. Então, o conhecer-se é primordial para você viver relacionamentos de todo tipo com tranquilidade. Com não é só um relacionamento marido e mulher, porque o relacionamento tóxico não é basicamente só de marido e mulher, ou de namorados, né? Sim. É de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa, de qualquer monta, né? Às vezes a gente vê um relacionamento ali dentro do ambiente de trabalho, né? Sim. Assim, para estruturar um relacionamento tóxico, sempre vai existir um que é subjugado. Certo. Alguém que vincula, que é o que nós falávamos, de uma forma muito simbiótica. Então tem sempre alguém que se sobrepõe, que manda, que domina essa relação, a alguém que se permite ser dominado. Mas isso pode alternar, Adriana, pelo que você falou, pode alternar essa submissão ou não? Na relação tóxica, não. É sempre um que se sobrepõe e outro que se subjuga. Né? Quando você falou a respeito de diversos tipos de relacionamentos que podemos trazer aqui para essa questão de relacionamentos tóxicos, me veio aqui à mente a questão pai e filho, mãe e filho, mãe e filho. É aquela mãe que, olha, o meu filho, ele só come o que eu faço, ele só gosta da roupa do jeito que eu faço, daí esse filho vai casar. E a mãe vai continuar na casa dela, não é? Daí ele chega lá e a esposa vai ter algumas dificuldades, porque a mãe, de repente, vai continuar exercendo sobre esse filho algum tipo de, como eu posso dizer? Influência que vai trazer, por vezes, prejuízo para o relacionamento do casal. Isso acontece muito, não é? Muitíssimo. Adriana? Eu digo, né, no consultório a gente vê muito isso acontecer, né? Então, às vezes eu digo para alguns pacientes, olha, você quer ter um relacionamento saudável, primeiro você precisa se divorciar da sua mãe, né? Se não divorciar da mãe, fica difícil, né? Porque também, volto a dizer, a relação, chega um momento que a gente percebe que está muito claro uma simbiose. Porque é gostoso você ter uma mãe que cuida de você, não é? Que cuida, olha, acontece algo extraordinário, você usa a roupa e aí você põe a roupa em algum lugar, acho que é para lavar. E aí quando você vê a roupa tá dentro do guarda-roupa. Delícia, né? Não é maravilhoso? Parece limpinha e passada. É a mãe que faz isso. Eu costumo dizer também que a psicologia existe e existe também por conta das mães. Pensa em um ser humano complicado e que pode muitíssimo complicar a vida do filho, do outro, né, se não tiver com a cuca legal, né, porque a relação materna é uma relação visceral e nós como espíritas entendemos que é uma relação também de compromisso de outras vidas, então não é qualquer coisa. Então mães, né, que nos assistem, vão cuidar da cabecinha, se a cabeça da mãe estiver legal, a probabilidade da cabeça do filho, né, não é determinante, mas é uma probabilidade maior. Porque quando você ama de verdade, você liberta, né? Você dá espaço. Normalmente a gente não dá espaço. Quando você tem filhos, por exemplo, eu posso dizer por mim, né? Que eu tenho filhos que me fizeram dar espaço a eles. Eles exigiram. Foi difícil, é difícil. Porque você admitir que você está influenciando, que você está interferindo, na verdade, não é nem influenciar, porque você pode influenciar e ele aceitar ou não, mesmo, né? Isso. Mas quando você interfere na vida do outro, é ruim, né? Então foi sofrido. Eu tenho que admitir que foi sofrido. Mas ajustou mais, porque... As mães têm uma bandeira, né? Que é a bandeira do amor. É muito bonito, gente. É uma coisa extraordinária. É tudo pelo amor. É tudo pelo amor. Só que a gente questiona. Porque o que acontece? Em nome do amor, e desse amor que tem uma distorção, porque é como você disse, o amor, ele liberta. Quando você está dentro de uma relação, você consegue considerar a vontade do outro, o desejo do outro, né, as realizações, projetos de vida do outro, e assim, do outro. Não foi você que projetou, que quer, né, que a pessoa conclua aí
as suas expectativas para a vida. Quando você consegue fazer isso, respeitar isso, aí a gente tem uma estrutura de fato de amor. Agora, para a mãe fazer isso, gente, difícil, né? é difícil. Não é Para quem fácil, é mãe, não, né? é difícil. Tanto que os pediatras falam isso, né? Que as mães atrapalham muito no trabalho deles, porque elas interferem, né, na hora errada ou da forma... Como acreditam que seria o certo, assim, não há pecado nisso. Sim, né? sim. Só que a gente precisa tomar cuidado, né, com isso, né? Porque com as proporções, senão a gente atrapalha a vida dos filhos. É uma linha muito tênue, né? Você quer dar o amor, a atenção, mas de repente passou um pouquinho do limite, a situação já pode trazer um desconforto para o filho ou para a família que ele quer ali formar. Então é muito tênue essa linha, mas amor a gente sabe que é sempre tudo de bom, né? O negócio é saber essa medida certa, Pois né? E para as relações desse sujeito também, né? Sim. Em psicologia a gente diz que quando uma mãe tóxica, né, se sobrepõe à vontade do filho, e de fato isso acontece muito, a gente vê a estruturação de um indivíduo que a gente classifica como falso self. E esse indivíduo, ele sofre de verdade em coisas muito pequenas, não é? Ele não consegue, por exemplo, ir a um restaurante com amigos e escolher um prato que seja legitimamente da sua vontade, porque ele foi muito, né, impactado pela vontade dessa mãe, ou então da cuidadora, enfim, de alguém que exerceu essa força, e nem sempre é uma força de potência, é uma força que traz autonomia. E na estrutura da relação tóxica, a gente vê também que a questão da autonomia é algo que vai sendo minado, porque o outro, ele fica sendo subjugado, ele não tem o direito de exercer o seu desejo. Então sou eu que digo para ele o que é bom, o que é belo e o que ele pode fazer, né? É aquela coisa de, pode ser, né? Pode ser. Você quer isso? Ah, pode ser. Olha, isso aqui tá bom pra você? Ah, pode ser. Não, como pode ser? É isso. É o que eu quero? E se eu não quero isso? Difícil, mas eu né? aceito porque o outro já deu a ideia, já deu o desejo dele, né? E não fica feliz, sabe, Zilda? Às vezes a gente vê pessoas, né? Nossa, que a gente costuma dizer, né, aqueles jargões, mas você tem tudo. Então você tem uma família bacana, você tem uma boa condição financeira, tá num trabalho que você gosta, e aí a pessoa chega no consultório, eu tô infeliz. Eu não me sinto, legitimamente eu não me sinto infeliz, porque as escolhas não foram pautadas pelo seu desejo íntimo, mas pelo desejo de cumprir, de repente, o desejo da mãe, o desejo do pai, o desejo da família. Às vezes se forma escolhe um curso que não era, até vai bem, até consegue trabalhar na área, mas não se realiza. Pois é. Tem um primo que a mãe mandou ele estudar desenho industrial. Mas dava dó de ver os desenhos dele, porque ele queria ser músico. Hoje ele é um músico excepcional, porque ele desistiu daquele desenho. Felizmente, né? E aí a carreira deslancha. Deslancha, né? vai em frente, né? Então, assim, para você que está nos assistindo, né? Você está se identificando com algum comportamento que nós estamos falando aqui? Aí daqui a pouco a Adriana vai nos ajudar a mudar isso, como fazer para mudar, para melhorar essa situação. Mas essas situações, Adriana, podem acontecer uma vez ou outra. Você pode ter conflitos, né, de relacionamento, uma situação meio complicada que você pode até fazer uma terapia, você procura uma ajuda e resolve. Mas existem pessoas que parece que elas buscam. Atraem, né? Atraem um relacionamento. Elas só vivem esse tipo de... Elas trocam de relacionamento, mas volta a mesma coisa. Tem até uma palavra que a gente vai falar com todo carinho, respeito para você. Com todo amor no coração. Se de repente você se identificar é com carinho, mas tem pessoas que parece que tem o dedo podre, não é? Os 10, né? Os 10 dedinhos. Né? Elas apontam todas, verdade, né? Eu digo muito isso, né, no consultório, porque a gente vê a coisa acontecendo, né? Então a gente acompanha, às vezes o paciente vem com relacionamento e vem por conta desse relacionamento tóxico, conflituoso, aquela coisa, né, tô por aqui, não aguento mais viver isso. E aí a gente vê aquela pessoa, né, se desligar dessa circunstância e vai pra vida. Tá na vida, né, aí apita o radar, gente, que é um radar também que tá com problema. Apita o radar,
que vai rastrear aquela pessoa que tem características muitíssimo semelhantes. E é interessante de ver que quando o paciente traz essa nova escolha, ele não percebe. E aí a gente vai apontando, por isso que é bom, né, a terapia, porque aí a gente vai apontando, olha, você percebe que essa pessoa nova que você escolheu tem algumas características muitíssimo similares, né, àquela lá, e a pessoa realmente se assusta, porque esse processo é inconsciente. Vamos deixar para falar mais um pouquinho depois do intervalo sobre essa questão que é muito importante, quando nós acabamos atraindo essas pessoas para o nosso dia a dia. Nós vamos fazer um intervalo, né, Isso Isilda? mesmo, vamos para o intervalo e já voltamos. Olá, eu sou o Hildo Rosa, dos programas Café com Cristo e Manhã Boa Nova, e eu vim aqui te trazer um recado. Sabia que você pode mandar um recadinho para ser lido ao vivo durante a nossa programação? Para isso, basta você curtir as páginas da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior no Facebook. Por lá, você acompanha a nossa transmissão ao vivo, além de acessar muito conteúdo espírita. Não perca tempo, acesse facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, clique em curtir e assista de onde você estiver. Curta também as páginas do Facebook da TV Mundo Maior em facebook.com/TV Mundo Maior. Faça um post com a hashtag Eu Curto a TV Mundo Maior ou a hashtag Eu Curto a RBN, que eu vou ler o seu recadinho e lhe responder no programa Amanhã Boa Nova. Estou esperando a sua curtida. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não serve mais em mim. Mas com certeza para outros serve sim. E é por isso que eu vou doar. Meus bons momentos quero compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro mercado. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. De Mulher de Volta. Hoje nós estamos falando sobre relacionamentos tóxicos, também colocando um pouquinho da visão espírita para você nos entender melhor como que funciona essa situação. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com essas meninas aqui, as superpoderosas, nós vamos chamar uma delas, que é a Guiomar, para falar um pouquinho com você sobre o Clube Amigos da Boa Nova, né? Isso, muito importante. Os nossos amigos, né? Exatamente. Guiomar? Eles que nos permitem levarmos à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Estamos aqui, eu, a Maria Isilda, a Adriana Morales, com apoio da Regina Prata, na técnica o Everaldo Assunção,
também o Jefferson Carvalho, é uma turma que nos permitem levar a imagem, o som a tantos locais. E é graças a você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda de uma forma esporádica, de quando em vez, ou você que nos ajuda mensalmente com aquela quantia que para você vai te dar a possibilidade de continuar nos ajudando sempre. Tem aquele que compartilha um programa da grade com outro amigo que não conhece o nosso conteúdo, este amigo também vem aqui para o nosso lado, para o Clube Amigos da Boa Nova. Então são muitas as formas de colaborar. E a nossa missão aqui é agradecer. Muito obrigada a você que está conosco sempre. Se você ainda não sabe como agir para tornar-se um sócio, acesse a página amigosdaboanova.com.br. O nosso site é amigosdaboanova.com.br ou o telefone 0800 12 18 38. Muito bom. E nós agora queremos abordar um tema muito interessante, né? Nós vamos falar sobre a ótica da doutrina espírita e a Adriana vai nos ajudar nesse intento. Você, por exemplo, está passando por uma situação em que a energia está tão negativa na sua casa, no seu relacionamento, que você começa a sentir algo diferente, pode até ser uma influência que você não sabe de onde vem, uns sentimentos que você não entende porque sentem. Isso pode dar um começo de uma influência espiritual. Então, eu acho que nós devemos ter um pouco de cuidado a respeito disso e nós vamos comentar sobre essa situação, porque é bastante importante. Quanto mais nós nos desequilibrarmos, mais influências negativas nós receberemos. Não é isso, Adriana? Exatamente isso, né? É claro que a gente não delega tudo ao outro. Sim, né? Lógico. Porque senão a gente entra naquela questão, né? O problema são os outros, não sou eu. Então o mundo que se modifica, inclusive o mundo dos espíritos, né? Isso. Mas nós não podemos esquecer que quando nós não estamos alinhados, minimamente alinhados, com bons propósitos, né? Isso independe da nossa condição. Às vezes nós estamos numa situação assim de profunda dor, numa situação conflituosa, mas olha, para quem exerce a fé, uma prece não fica sem resposta, né? Então, por mais difícil que esteja a sua situação, faça uma prece e observe como isso pode ser extremamente confortante. E aí, quando isso se torna, na verdade, um hábito, nós vamos mudando os nossos padrões vibratórios. Porque a obsessão, em muitos momentos, ela começa com a auto-obsessão. Então, eu me permito ficar reverberando pensamentos negativos, aquele pensamento que vai me deixando para baixo, que vai me desqualificando, junto, né? E isso toma uma proporção, porque quando eu estou num relacionamento tóxico, o outro me diz isso, eu concordo com isso, fico pensando nisso, claro, eu vou atrair para minha companhia espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória, e aí a coisa fica mais difícil, né? Difícil para depois você se libertar dessa influência e até mesmo dos seus sentimentos, né? Porque ele vai alimentar os seus sentimentos negativos, né? Sabe que isso tem um prazer, né? Né? Tem um prazer. Quando eu digo isso também, né? Em consultório, então quando eu falo sobre a questão do prazer, para quem está numa situação degradante, enfim, as pessoas têm um olhar meio, nossa, mas como que tem prazer? A pessoa está sofrendo, como é que tem prazer nisso? Existe, porque existe aquele prazer que é mórbido. É aquela farpa, sabe, que fica no meio do pé, né, entre os dedos, e a gente não quer tirar, a gente fica curtindo aquela dorzinha, porque ela tem um sentido, porque tem um significado, e porque quando nós estamos sofrendo, nós ocupamos um lugar na vida. Sim. Nós temos o sofrimento, ele tem uma função. Muitas pessoas se apropriam e transformam o sofrimento em algo positivo e muitas se apropriam desse sofrimento e utilizam a seu favor. Então é o coitadinho, é aquela mulher que é vítima ou é o homem que é vítima, porque a gente está falando de relacionamentos tóxicos, né? E sempre quem aparece é a mulher, mas não é bem assim. Às vezes os homens não são tão potentes nesse sentido de conseguir fazer frente a uma figura que vai subjugar. E as mulheres têm muito potencial também, né? Para mandar, para subjugar, e enfim, né? Quando nós falamos sobre essa questão dos relacionamentos tóxicos, nós podemos também pensar que se este relacionamento ele progride, ele pode chegar a violência doméstica, por exemplo, que é uma questão tão atual hoje em dia. Nós sabemos que os números mostram que muitos os casos de violência doméstica, eles podem advir aí da
a baixa autoestima, por exemplo. A pessoa se deixa envolver numa situação ali e acaba dando ao outro a oportunidade de agredi-lo. Isso o outro, quando a gente fala, pode ser dos dois lados, porque a Lei Maria da Penha, a gente gosta sempre de colocar, ela vale para homens e para mulheres, porque existem aquela mulher também que pode exercer uma influência negativa e violenta para com o homem. Então, essa questão do relacionamento tóxico, ele pode se desencadear para a violência doméstica, né, Adriana? Sem dúvida, né? Uma violência, ela não é assim, aconteceu em um dia, né? Ninguém acorda um dia num relacionamento que era bom e aí acontece uma violência. As coisas vão se desenvolvendo de uma forma gradativa. E por que isso toma força? Por conta da permissividade. Então, há que se indignar. Não é possível, não é possível que a gente permita um xingamento, que a gente permita um empurrão, não é? Que a gente permita uma fala degradante e entenda que isso, não, a pessoa não acordou bem hoje, né? Deixa, porque está com problema no trabalho. Então, assim, né? Nós precisamos ficar muito ligados, porque as coisas vão acontecendo de forma gradativa. E aí, se nós não compreendermos isso como algo da ordem da estranheza, a gente vai naturalizando aquilo que é violento, aquilo que é bélico, e no futuro, quem é que colhe? A colheita é nossa, né? Sempre nossa. Nessa situação, Adriana, é sempre a separação que resolve a situação ou existe situações em que existe uma reconciliação, um entendimento, faz uma terapia, enfim? Qual é o começo para você conseguir acertar essa situação? E não querendo, claro, tirar... Eu sei que você tem a ética dentro do seu consultório, não vai trazer aqui nomes, mas existiu-se algum caso que realmente uma relação tóxica pôde se transformar, se ressignificar em uma relação saudável? Conta pra gente. Olha, o que eu sempre primo, né, quando eu vou orientar casais, enfim, ou indivíduos, né, quando a análise é individual, existe algo que é extremamente poderoso dentro de qualquer relação, que é o diálogo e o acordo. Então é imprescindível que a gente tenha um canal de diálogo, mas não é aquele diálogo assim, a pessoa fala, né, entra por aqui e sai por aqui. Não, você precisa ouvir o seu parceiro, e o contrário é verdadeiro, e de uma forma a considerar o que está sendo dito. A partir desta escuta, então a gente vai propondo aí acordos, até onde, qual é o meu limite, qual é o seu limite, o que é que eu consigo mudar, o que é que você consegue mudar. Por quê? Quando existe amor, e no relacionamento tóxico também pode existir amor, também pode. Agora, quando esse amor existe e ele é minado por determinadas ações que são bélicas, então nós não estamos estimulando. É claro que ele vai se transformar em outra coisa, né? Agora, quando existe amor e ainda é possível e é do desejo das partes tentar, então é possível tentar. Mas o que eu vejo, né? E agora, bem de forma pontual, quando a gente tem linhas que são muito tênues, sabe? Quando a gente atravessa aquele portal que é da agressão, né, da violência física, fica muito difícil voltar, de retomar, né? Por conta da memória, né? Então, a pessoa que é a vítima, né, entre aspas, que a gente sabe que não existe vítima, mas quem está sofrendo a violência não esquece. E aí fica em estado de alerta, né? É como se fosse também um gatilho para o outro despertar novamente a condição de violência, porque a qualquer menção de oscilação de humor, né, de atitude diferente, quem um dia foi vítima já fica, né, já liga, já fica esperto, né? Sim. Então é muito complicado. É possível? Quando existe amor tudo é possível, mas precisa muito empenho, muito investimento. Agora, para você romper um relacionamento também exige esforço, né? Muitíssimo. E novamente por conta da memória, né? Eu acho que tem alguns aspectos aí que são basilares, né? Então tem relacionamentos tóxicos, na verdade os relacionamentos tóxicos, quando a vítima começa a entrar em contato, né, com a situação, com a real situação que ela está vivendo, ela faz menção de sair então desse relacionamento. E aí o que acontece? Aquele que subjuga
começa a mudar esporadicamente os atos, né? E aí quem está sendo a vítima, quem é a vítima, tem aquele olhar assim, será que não está mudando? Agora vai, né? Agora vai. E aí o que acontece? A pessoa permanece mais um pouco nesse relacionamento. Uma outra questão é, esses relacionamentos tóxicos, eles têm uma estrutura muito própria para tornar cativo a vítima. Então, a vítima geralmente é aquela pessoa que deixou de lado os seus amigos, não investiu na sua vida particular, né? Na sua vida privada, nas inter-relações, não investiu no mercado de trabalho, cuida, né, só dos filhos. E aí, como é que sai? Totalmente dependente. Totalmente dependente, porque o relacionamento tóxico, ele mina a autonomia, né? E aí, tem mais este elemento que precisa ser vencido. E uma outra questão é a vida financeira, da monta do que é de direito, né? Quando exige a separação, você tem que separar os bens também, se é que tem bens, né? Sim. Exatamente. Então, assim, é importante também que as pessoas se atentem a esse detalhe de buscar profissionais da área do direito. O que é meu? Porque às vezes a relação está tão dolorosa, está tão inflamada, que a pessoa só quer sair. Eu só quero me livrar disso aqui que eu construí, que eu estou vivendo, não sei, eu quero sair. E aí, sai, deixa tudo e vai para onde? Muito provavelmente vai recomeçar. Como, né? Recomeçar como? E aí volta naquilo que a gente estava brincando, né? Dos dedinhos. Porque facilmente vai achar alguém que vai acolher. E é da mesma maneira. Então, mas aí, Adriana, a pessoa que percebe isso, por exemplo, teve um caso, separou-se, começou com outra pessoa e aconteceu a mesma coisa. Ela pode buscar, então, na verdade, primeiro um tratamento para ela. Existe essa possibilidade, depende da pessoa, não é isso? Dela se transformar? Sim. Porque dá pra gente mudar o jeito de agir. Eu atraio só pessoas deste tipo. Mas o que em mim tem que mudar, não é? Não é o outro, não é? É verdade. É que nem o bolo, né? Quando o bolo começa a solar, a gente, vou fazer outro. Não, mexe na receita. Mexe na receita para ver se dá certo. Algum ingrediente que não está dando certo, né? Exatamente. Não está dando liga, né? Existem alguns lugares de pertencimento que são da monta do sofrimento. Sabe? Aquela pessoa que não se permite ser feliz. E a felicidade é algo subjetivo, que a felicidade para mim não necessariamente é felicidade para o outro, cada um sabe qual é o significado, a simbologia que a felicidade traz. Mas existem pessoas que não se permitem, e por N motivos, por conta de crenças limitantes, do lugar de onde vieram, né? Lá em casa minha mãe dizia assim, como exemplo, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E aí se a pessoa tem dificuldade de acordar cedo, não importa. Né? Eu vou fazer que nem minha mãe fazia. Claro que a gente que nem minha mãe dizia, claro que a gente fala de outros sofrimentos, né, que são mais profundos. Mas é importante, na verdade, esse autoconhecimento é fundamental. Porque senão eu vou repetindo padrões, e aí quando eu percebo, eu estou vivendo a mesma situação que eu vivi ano passado. Né? Quando nós... Desculpe, Zilda. Quando nós falamos sobre essa questão do relacionamento, eu sei que um relacionamento tóxico não está vinculado somente a um casal, homem e mulher, ou um casal homoafetivo, não. Pode ser também uma questão de família, como nós dissemos aqui, mas puxando novamente para a questão do relacionamento. Quando nós sabemos que temos esta propensão, né, a trazer uma pessoa que não vai nos fazer bem, existem diversas instituições como Emocionais Anônimos, por exemplo, que dão um pouco de amparo, porque por vezes a pessoa ela precisa ouvir que a outra passa pela mesma situação que ela. E dentro destes grupos, é isso que nós observamos que acontece, não é, Adriana? De humano para humano, né? Exato. Porque às vezes a gente fica sofrendo sozinho e com vergonha. Sim. Né? Porque tem essa condição de você ser subjugado e ser minado dentro das suas possibilidades, dá vergonha. Sim. E as pessoas perguntam, nossa, mas por que você fica nesse relacionamento? Por que você não sai disso? Porque não consegue. E poucas coisas nós conseguimos sozinhos, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, nós acordamos, estamos lá no nosso quarto escuro, a gente põe o dedo no plug, quantas pessoas estão trabalhando para que a luz chegue na nossa casa. Então poucas coisas nós fazemos sozinhos. E a gente sempre precisa do outro.
um grupo de autoajuda, né, ou melhor, um grupo de ajuda pode sim ser uma ferramenta transformadora, porque aí você sai um pouco da bolha, você estoura a bolha, né? O meu sofrimento não é um sofrimento único, tem um outro que sofre, não da mesma maneira, mas esse outro encontrou ferramentas para lidar, deixa eu ir lá ouvir, né? Então o grupo pode ser algo muito importante, uma ferramenta importante, psicoterapia, né, a terapia, e também medicação, sabe? Existem alguns, né, profissionais que são muito resistentes em indicar para os psiquiatras uma avaliação onde a gente perceba quais são os níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina, porque às vezes a gente até tem vontade de mudar, mas o nosso organismo está de tal monta prejudicado e desorganizado que a vontade não é o suficiente, nós não temos energia para isso. É nessa hora que o corpo influencia o espírito, né? Muito. Porque quando a gente fala, o corpo, o espírito que comanda o corpo, mas às vezes o corpo desestrutura um pouquinho e não dá a chance do espírito se manifestar na sua vontade, no seu desejo firme de fazer alguma coisa, né? Exatamente, nas suas potencialidades. E é interessante que quando você fala de toda essa ajuda, a gente pode associar também o centro espírita, né? Com passes, devemos, né? As palestras que você vai lá ouvir, falar sobre as leis que regem a nossa vida, quem somos, por que estamos aqui, o que nós podemos fazer por nós mesmos. Aquela história de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Se nós não nos amamos, como é que a gente vai conseguir amar o outro? Né? Então, eu acho que é interessante a gente não se esquecer disso, né, Guilmar? Com certeza, até porque todo este trabalho que a Adriana desenvolve, amparando tantas pessoas individualmente, coletivamente, nós sabemos que ele deve estar sempre também ao lado dessa busca do eu interior que a doutrina espírita nos sempre proporciona. Então nós sabemos que tem a questão do evangelho no lar, que é super importante, super, hiper importante. Porque dá força pra gente, Com né? certeza, as pessoas têm ali aquele momento para dentro da sua casa emanar energia no bem para você próprio, para você que está aí nos acompanhando, né? Aquela energia que te fortalece, mas fortalece as pessoas que estão ao seu redor ali no lar, as pessoas da rua, e você consegue levar essa energia para todos os lugares onde você vai. Então, realmente é o tratamento emocional, físico e espiritual, né, Adriana? Biopsicossocial e espiritual. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde nos coloca, né? Sempre avalie o exercício de fé do paciente, né, que está chegando no consultório, porque a forma como nós exercitamos essa potência, essa ferramenta que é a fé, vai ser um elemento determinante de como nós passamos pelas adversidades, pelas provas e expiações, porque tem coisas que nós vamos resolver aqui, ó, no plano material, né, que é aquela coisa concreta. Agora existe aquele momento onde a gente precisa delegar e buscar energia, né, e pedir forças mesmo do plano espiritual, dos espíritos, né, amigos que nos rodeiam, né? Porque a gente precisa abrir também esse canal. Da mesma maneira como abrimos o canal quando estamos em um relacionamento tóxico, canais que nos levam a condições bélicas e de doença, também precisamos estar atentos, né? Para abrir outros canais que possam ser aí ferramentas propulsoras para o nosso desenvolvimento. Né? Lembrando que o Evangelho, pedir obtereis, buscar e achareis, né? Com certeza. E assim, Deus atende mesmo. Às vezes não atende do jeito que a gente quer, mas Ele atende, né? Nos dá o que precisamos. Por falar em nos dar o que precisamos encerrar o programa. Uma alegria ter você aqui com a gente, viu, Adriana? Que de tempos em tempos ela faz parte da nossa equipe. Pois é, nós não temos muito contato, muitas vezes a Adriana conosco. Certamente. E nós vamos encerrar agora, né? A gente Tenho volta, novamente. Não, a gente volta quinta-feira que vem. Isso, mas amanhã tem novamente com o Dr. João. Pois é, tem. É isso aí? Mas a gente tem quinta-feira. É isso aí, gente. Agradecer a participação e carinho de todos. Até a próxima. Beijo. Tchau.